Maravilha. Vamos lá ao slide, certo? Tá. Bom, galera, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula da disciplina, né? De, de mecanização agrícola. É, e, bom, na aula passada, nós falávamos sobre, os órgãos, né? Componentes do motor, tá? Bom, em princípio, o motor ele é constituído, né, por três partes, né? Vocês se lembram? Que partes são essas? Bom, aquela parte maciça, né, de ferro maciço, que chamamos de bloco do motor, tá? Uma carenagem embaixo, uma tampa embaixo, né, que nós chamamos de cárter, tá? Que é onde fica depositado o óleo. E também a terceira parte, que é uma parte superior, tá? Relativa ao cabeçote, tá? Do cabeçote do motor, né? Onde tem ali o comando de válvulas, né? Que dá a passagem de ar, certo? Que dá a entrada de ar para admissão e também dá o escape dos gases resultante da queima do combustível, certo? Então, basicamente é isso daí. Perfeito? As partes principais do motor são esses, tá? Os órgãos do motor, bom, os órgãos principais, tá? Essas são as partes principais ou órgãos principais, tá? Isso que eu acabei de mencionar. Adicionalmente, né, tem aí o que eu costumo esquecer, mas tem também a camisa, a camisa do cilindro, né, do motor, que serve para resistir à fusão dos metais, certo? Serve para resistir, tá? E, e resistindo, né, o motor ele vai ter uma maior durabilidade, perfeito? Então, esses são os órgãos principais, sem deixar de mencionar também o pistão e os anéis, tá? A biela, né? Isso que tudo a gente já viu na aula passada, o eixo virabrequim, tá? Esses três componentes, pistão, biela e eixo virabrequim, eles trabalham sincronizados, né? O pistão ele é ligado ao eixo virabrequim por meio da biela, tá? Então, quando o pistão ele recebe uma, uma explosão, né? Ele, ele é impulsionado para baixo, né? E através da biela ele acaba movimentando o eixo virabrequim. O eixo virabrequim, de uma forma bem simplória, tá? A gente precisa entendê-lo como uma árvore de manivela, tá? Então, em um motor com quatro cilindros, por exemplo, você tem quatro manivelas, tá, que estão dispostas ao longo de um eixo, tá? E, e é isso daí, certo? O movimento alternativo do pistão, ele vai o quê? Movimentar a biela. Então, ele transforma o movimento que é alternativo, ele alterna entre o ponto morto superior e o ponto morto inferior, né? Ele vai transformar esse movimento alternativo em um movimento rotativo, certo? Então, essa é a função do virabrequim, na verdade, de todos esses componentes aí. As válvulas, né, só relembrando, a gente já falou disso na aula passada, elas servem para admissão do, do ar, do ar novo, né? Ele serve para admissão do ar e também serve para escape
dos gases resultantes da queima do combustível, né? Então, a gente tem as válvulas de admissão e as válvulas de escape. Tá? Em princípio, é 2 válvulas para cada cilindro, né? Mas, por exemplo, existem aí motores, né, com 4 cilindros em cada pistão, certo? 2 para cada função de admissão e 2 para a função de escape dos gases, perfeito? Existe também, assim como existe o eixo virabrequim, existe o eixo do comando de válvulas, né? E a propósito disso, a gente precisa entender o seguinte: o eixo de comando de válvulas, ele trabalha, né, em em uma sintonia, em um sincronismo, né? Essa é a melhor palavra, em um sincronismo perfeito com o eixo o virabrequim, tá? A gente vai ver imagem disso mais adiante. Aqui está aquelas partes, né, do motor, veja aí o bloco, tá? E o cabeçote. Interfaceando essas 2 peças, nós temos o que? É o que a gente chama de junta, tá? Frequentemente, eu não posso dizer frequentemente, mas eu já vi isso, né? A gente já trocou junta de cabeçote e às vezes você não tem a junta que serve no seu motor. O que o mecânico faz? Ele pega ele vai numa pasta, né, uma bisnaga de silicone, tá? E passa, né, distribui ali, tá? Na superfície superior ali do bloco, né? Isso resolve o problema, né? É isso daí. Se utilizar a junta, né? Se você queimou a junta e precisar, não, eu quero colocar a junta, ótimo, tem que colocar a junta mesmo. Aí ao colocar, né, deve ter o cuidado que de umedecer, tá? Se eu posso utilizar essa palavra, acho que não, né? Mas entenda-se espalhar ali uma quantidade de óleo, tá? Para a junta ela ficar embebecida, certo? Com óleo, tá? Isso vai melhorar a função da junta, tá? Vai melhorar a função dela como um vedante, porque a junta ela é isso, né? Ela é um vedante que evita o escape dos gases, tá? Beleza? Então, ótimo. Já no slide seguinte, pessoal, nós temos aqui uma dissecação, ou seja, nós temos aqui a divisão, né, o desmembramento de todas as partes ali, tanto do pistão quanto da biela, tá? Então, nós temos ali o pino do pistão, nós temos o pistão propriamente dito, tá? Os anéis, pessoal, que é muito importante, nós temos os anéis de lubrificação, que é um anel aqui, ó, essa parte de baixo aqui, esses 2 anéis aqui são anéis de vedação, certo? Ótimo, beleza, nós temos aí esse conjunto, tá? Esses casquilhos aqui, né, o pessoal chama de bronzina, o colega me ajudou, né, com isso na semana passada, né? Professor, não, isso daí a gente chama de bronzina, tá? É, eu tenho a impressão que seja o mesmo material da camisa e ele serve para evitar o desgaste, né? E aí quando a gente ouve o termo, né, a expressão que o motor ele tá o quê? Batendo biela, tá batendo biela. Significa provavelmente um desgaste, né, da bronzina junto ali ao pino do pistão, tá? Significa um desgaste ali de forma que as peças elas não estão perfeitamente ajustadas, né? Elas não estão em uma união perfeita, tá? Existem espaços ali e a cada movimento alternativo você vai perceber, né? Quem tiver o olho treinado vai perceber que o motor tá tendo um soco ali, né? Na biela, tá? Que o pessoal chama de bater biela. Mas enfim, nós estamos aqui mais para nessa parte apresentar, né,
os componentes. E surgiu aqui, olha aqui embaixo aqui desse slide, né, vejam bem, essa daí é a árvore, o eixo, né, de comando de válvula. Tá? Essa peça ela foi pensada da seguinte forma. Eu vou contornar com o mouse e vocês me acompanham. Olha aqui. Eu tenho esse sobressalto aqui, eu tenho uma peça, tá? E nela eu tenho um sobressalto. Aqui eu tenho uma peça e nela um sobressalto no sentido contrário, né? Tá? Uma está para cima, outra está para baixo. E aqui eu tenho novamente, eu tenho uma sequência deles aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deve ter um oitavo aqui que eu não contei, tá? Que são essas saliências, né? Esses sobressaltos no comando de válvula que é responsável, tá? Por comandar no tempo certo a abertura e fechamento das válvulas, certo? É isso daí. Bom, aqui nós temos, galera, o volante do motor. O volante do motor ele serve para armazenar energia cinética. Eu me lembro de... A gente está resgatando informações da última aula, né? Então, pensem bem. Entre a explosão ocorrida em uma câmara de combustão, tá? Nós temos 4 câmaras de combustão. Uma para cada cilindro do motor. Tá? E a explosão ela acontece não ao mesmo tempo. Tá? Então, explode primeiro o combustível no pistão 1. Após isso, a queima, né, ou explosão, ela acontece no pistão 3, depois no pistão 2 e depois no pistão 4. Normalmente ela tem essa sequência: 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Né? Então, entre a explosão de um pistão, imaginemos, né, a queima e explosão do combustível no pistão 1, tá? Ele é seguido da queima e consequente, né, combustão no pistão 3. Imagine vocês, existe um intervalo, né, entre a explosão de um e outro, tá? E para o motor funcionar de uma forma mais legal, né, e a gente não sentir isso, existe essa peça, eu vou circular com o mouse aqui, ela tá apontada aqui também com a seta. Existe essa peça, né, chamada volante do motor. É uma peça de ferro maciço, pesada, né, e ela serve para manter o torque do motor nesse intervalo de combustões aí, perfeito? Então ele armazena energia cinética. E além disso, né, a gente tem um sistema aqui de cremalheira no bordo do volante do motor. Nós temos essa cremalheira, né, que serve para dar ignição no motor, né, que serve para o motor de arranque, ele dá a partida do nosso motor. Perfeito? Pessoal, se tiver pergunta, manda no chat ou manda ou pergunte aí, certo? A gente está aqui para responder. Muito bem, muito bem, muito bem. Professor, Sim, na hora. só tirar uma dúvida, o volante, ele também serve como balanceador, certo? Nesse caso, ele empenar alguma coisa assim, ele Isso, fica vibrando, balanceador. fica? Bom, você chamou do volante, né? E você usou a palavra balanceador. Eu entendi isso como estabilizador, né? Balanceador, mesma coisa. Isso, é isso aí que eu quis dizer. Né? Então, essa função de armazenar energia cinética, porque quando a queima no cilindro 1, tá? Ele dá um coice, né? E aí isso dá um movimento ali no volante, né?
Então, cada queima é um coice recebido. E entre um coice e outro tem um intervalo que o motor ele perde ou perderia, né, torque, ele perderia potência entre um coice e outro. Estou chamando de coice aqui entre nós, né? Então, essa energia, né, em cada coice desse, ela é armazenada nessa peça de ferro maciço, né? Ou seja, ela continua a se movimentar, né? E movimentar o motor. Veja bem, o volante, né, ele recebe a força inicial, né, e até receber uma outra explosão, ele continua, ele dá continuidade no movimento cíclico, né, do motor, né, servindo como um estabilizador, servindo como essa peça mesmo que estabiliza, tá, o torque no motor. É isso daí mesmo. Em motores, nesses tratores Ford, né, eles têm alguns deles, né, os mais antigos, têm 3 cilindros. E aí é interessante isso, né? No motor Ford a gente escuta, né, o intervalo de uma explosão ou outra, né? Você presta atenção e você percebe aquele TTT, né? Uma explosão após a outra, porque ele tem 3 cilindros, certo? Então demora mais, né, para a explosão acontecer no próximo cilindro. Então, eu imagino que o volante ali ele precisa ser um volante mais maciço, inclusive, né, para permitir essa estabilização. Pessoal, o áudio aqui, a gente tem aula do lado aqui, estranhamente está chegando, viu? O volume aqui, acho que o pessoal está usando o microfone, né? Se estiver atrapalhando, falem, que aí eu fecho aqui a porta aqui. Muito bem. Wellington, né, me perguntou isso. Beleza, Wellington? É isso daí. Tranquilo. Eu vou fechar essa porta só um instante, pessoal. Beleza. Bom, e esse é o cilindro, galera. Não, esse não é o cilindro, esse é o pistão, galera. Tá? Conjunto pistão e biela. Perfeito? Bom, nos carros de tamanho médio, quando o motor gira em alta rotação, cada pistão pode subir e descer dentro do cilindro 100 vezes por segundo. Certo? Nos carros de tamanho médio, né, em alta rotação, cada pistão ele sobe e desce umas 100 vezes. Interessante isso. Por esse motivo, os pistões devem ser resistentes e leves. Né? É verdade, o pistão ele é feito de um material ali, de uma liga diferente. Os que equipam os motores da maioria dos carros são feitos de liga de alumínio. Né? Olha aí. Então, o pistão ele precisa ser uma peça leve, tá? Dado essa característica de, né, fazer muitas oscilações, né? 100 vezes, por exemplo, tem um carro popular, tá? Ele faz uma oscilação aí de 100 vezes por segundo, tá? Nossa, isso é muito, hein? 100 vezes por segundo, em um segundo, gente. O pistão ele sobe e desce 100 vezes, viu? É impressionante a tecnologia, tá? Deixa eu aumentar o tamanho dessa figura aqui para a gente ver coisas com mais detalhe. Vou aumentar ela aqui. Olha só. Bom, até onde eu entendo,
certo? O pistão, ele tem três estrias, tá? Estria, gente, é vocês me entendem, né? Estria é essa parte que está furada, não posso dizer furada, que está rasgada, não posso dizer essa palavra, tá? Me fugiu o nome, perfeito? Então são essas três estrias aqui, ó, tá? Essa estria de baixo, até onde entendo, eu acho que o Wellington, ele é um mecânico aí, experiente, essa estria de baixo, ela serve... São cavas, professor? São cavas? São cavas, isso, exatamente. O professor, essa é a aí palavra ele mais vai os anéis. Isso, aqui que vai os anéis. Então, nas cavas, ela está encaixado os anéis, né? E aí a gente tem essa estria com um anel, né? Ou essa cava com um anel, que é de lubrificação, perfeito? Esse de baixo, tá? Confere, Wellington. O anel de baixo, ele serve para lubrificação. E esses dois anéis aqui, tá? Ele serve de vedação. O que acontece, gente? Imagine que esse pistão ele está trabalhando, né, de uma forma muito ajustada, de uma forma muito apertada dentro da camisa. Embora esteja apertado, não fosse os anéis de vedação, ocorreria o quê? Um escape dos gases, tá? E consequente perda da potência, né? Então, o que acontece? Já que esse anel aqui, ele trabalha distribuindo óleo, né, lubrificando, esses dois anéis, eles fazem o quê? Acumular óleo na bordadura, no bordo da peça, acumula óleo de forma que não permite passagem de gases, né? Então, esse sistema aí, ele é muito, muito necessário, né? E muito eficiente, viu? Tá? Por não permitir o escape de gases, né? Beleza. Bom, a parte superior do pistão, né, a cabeça ou copa, é mais grossa, tá? Ela é mais reforçada para suportar a força da combustão, tá? E também a temperatura, né, que é muito quente. Imagina o quão quente, né? Deve virar ali os 1000 graus, mais ou menos, tá? Na cabeça onde ocorre a queima, né? A parte inferior, né, é chamada de saia, tá? Então, gente, isso aqui é a cabeça ou coroa do pistão. Essa outra parte aqui é chamada de saia do pistão, tá? Então, ela é mais fina, certo? Esse pistão aqui, tá? Ele é um pistão de motor de automóvel, tá? Então, ele não é um motor agrícola. Mas, repare bem, vocês que conhecem, vocês já viram que existem pistões, né? Existe pistão que tem uma cava aqui, ó, na cabeça, na coroa, certo? Existe uma pequena cava ali. É ou não é, Wellington? Eu acho que isso é mais... É isso mesmo. Geralmente é motor flex, né? Tem uma Motor buraco, flex, assim. certo. Mas nos motores agrícolas também tem. A colhedeira de cana tem um que tem, Isso, motor Jondinho. tem. E é curioso perceber o seguinte, que essas cavas, né, essa depressão que existe aqui, ela é pequena, tá? Mas ela não é no centro, né? E ela não é igual em todos os cilindros. O Então, professor, se é o lugar que é injetado o diesel. Aí diz que é para aproveito da explosão, aproveito da explosão. O lugar que ele é injetado, ele explode. Isso. Não, faz muito sentido. Faz muito sentido. Certa vez eu ouvi, né, de um professor que essa cava também servia, tá? Para equilibrar, né? Para equilibrar a força de expansão dos gases, certo? Então, existe aí essas duas versões, certo? Beleza, pessoal?
É isso daí. Bom, deixa eu voltar aqui o slide ao que era antes. Beleza. Muito bem. Bom, sobre os órgãos do motor, embora os pistões eles fiquem bem juntos dentro do cilindro, existe entre eles uma folga, né, diminuta, muito pequena, para compensar a dilatação térmica, né, e também para que seja possível o movimento. Tá? E aí, mais uma vez, galera, é muito importante o trabalho dos anéis, já que tem essa folga, né? Os anéis do pistão evitam que os gases da combustão escapem para o cárter, o que acaba ocasionando perda de força, né? Perderia força se ele escapasse para o cárter, tá? Mas o anel, se estiver funcionando beleza, ele impede isso daí. Geralmente, há 2 anéis de compressão, tá? Aqueles 2 de cima, e um anel especial, que é o anel de óleo, né? De lubrificação, cuja função é raspar o excesso de óleo da parede do cilindro para que não queime junto com a mistura, certo? A potência gerada pelo deslocamento dos pistões é transmitida às bielas e dessas ao virabrequim, que, por sua vez, converte em movimento rotativo. Então, é como a gente já explicou anteriormente. A extremidade superior de cada biela se liga ao pistão por meio de um pino oco, né, chamado pino do pistão, certo? Este confere à biela a necessária liberdade de movimentação. Tá? Então, a gente viu o pino, né, do pistão, tá? Ele fazendo ali a união da biela com o pistão, certo? Bom, motores multi... Não está aparecendo para mim aqui. Motores multicilíndricos. Motores multicilíndricos. Bom, o motor de motocicleta, gente, é um motor com um cilindro só, né? Frequentemente. Agora, nos demais casos, né, quando você tem um motor veicular, tá? Frequentemente você tem no mínimo 4 cilindros, né? Então isso já classifica, né? Isso já categoriza esse motor como sendo multicilindros, né? Certo? Multicilíndricos é a palavra mais correta. Então são motores que possuem 2 ou mais cilindros com uma árvore de manivelas, também chamado de virabrequim, viu, gente? É comum a todos os cilindros. Desta maneira, ocorre um funcionamento mais uniforme do motor, alternando os diversos movimentos de expansão do êmbolo. Tá? Agora, uma coisa interessante, né? É a ordem de combustão dos cilindros. Tá? Então, veja bem, geralmente os tratores agrícolas usam motores diesel de 4 tempos, certo? Com 4 cilindros. Nesses motores, os êmbolos dos cilindros 1 e 4 se movem em um sentido e os êmbolos dos cilindros 2 e 3 no sentido contrário. Tá? Esse é o exemplo de motores agrícolas de alguns tratores. Tá? A sequência mais comum, entretanto, né, de combustão é a seguinte: 1, 3, 4, 2. Então, se a gente chamar aqui nesse alinhamento aqui, né, de cilindros no motor, se eu chamar esse daqui de primeiro cilindro, tá? A explosão ela acontece primeiro aqui, tá? Depois ela acontece no terceiro cilindro e depois ela vem sequência 1, 3, 4. Depois ela vai para o quarto cilindro, né? Depois no segundo cilindro, tá? É o que está mostrando aqui. Esse sequencial aqui refere a isso, pessoal. No primeiro cilindro, depois no terceiro, depois no quarto, depois no segundo, né? E existem algumas variações. Tá? A gente já viu que no motor agrícola a ordem é 1, 4, depois 2, 3, certo?
em outros motores, a ordem é 1, 3, 4, 2. E existe ainda mais raramente essa outra ordem aqui, ó, 1, 2, 4, 3. É semelhante, viu, com essa ordem aqui, ó, se vocês observarem. Tá? Não tem... ela é essa ordem aqui, só que de trás para frente, se você observar. Mais ou menos. Certo? Um pouco tem semelhança aqui. Perfeito? Bom, na figura é representada aí o trabalho do pistão no interior, tá? Do bloco, perfeito? E o seguinte, vamos falar aqui sobre, nesse slide, sobre cilindrada, taxa de compressão e potência do motor. Olha só, a cilindrada de um cilindro é o volume ocupado quando o pistão ele se desloca do ponto morto superior ao ponto morto inferior. Tá? Isso é a cilindrada. Perfeito? É geralmente expressa em centímetros cúbicos, tá? CC, centímetros cúbicos. Perfeito? Ou em litros, L, litros. Tá? Então, centímetros cúbicos ou litros é a unidade de medida, tá, da cilindrada. Perfeito? Exemplo, o motor de 2 litros, ele corresponde a um motor de 2.000 cilindradas. Certo? Então, o que ele é capaz de fazer? Ele é capaz de comprimir, tá, 2.000 centímetros cúbicos. Ele é capaz de comprimir isso daí. Eu tenho a impressão que ele comprime 2.000 centímetros cúbicos em um só. Tá? Lá na câmara de combustão, você tem um ar altamente comprimido. Tá? Ele conseguiu, tá, diminuir 2 litros, o volume de 2 litros foram compressos, comprimidos, tá? Para um espaço bem reduzido ali, formando a câmara de combustão. Se o motor for a diesel, basta a injeção para que a explosão aconteça. Se o motor for gasolina ou álcool, né, é necessário também a centelha. Tá? Muito bem. Bom, a taxa, isso foi sobre a cilindrada, pessoal. Tá? Então, quando a gente... A cilindrada é uma unidade de medida muito usada nos motores de motocicleta. Tá? Por exemplo, a minha Bros 150, isso significa que ela tem 150 cilindradas, significa que ela comprime muito pouco, viu? Ela comprime 150 centímetros cúbicos em um só, tá? E isso é normal em um motor de motocicleta, cujo o curso do cilindro ele é um curso muito pequeno, né? Tá? Ele precisa movimentar várias vezes, então você não tem um curso muito grande, tá? Você precisa de um curso pequeno que o cilindro ele chega no ponto morto superior e volta ao ponto morto inferior várias vezes, né? Tá? Isso resulta menos potência, mas resulta mais uma rotação maior, né? Isso aí comparando aí com os motores de motocicleta. Agora, em motores agrícolas, né? Por exemplo, em uma colhedeira, um motor de colhedeira, você vai ter um curso do cilindro muito maior, né? Você vai ter uma cilindrada muito maior, tá? Porque ele vai comprimir uma quantidade de ar muito maior. O cilindro, o pistão desce e percorre um grande espaço e volta subindo, né? Comprimindo todo o ar que entrou. Perfeito? Então, quando a gente ouve falar, por exemplo, aí, não, aquele carro, é um motor 1000, entenda, né? A gente está falando ali da cilindrada. O que significa? Motor 1000. Ele comprime 1000 centímetros cúbicos em um só centímetro cúbico. Perfeito? Em outras palavras, ele comprime 1 litro, é o volume de 1 litro que tá sendo comprimido ali, né? É um espaço muito reduzido, tá? Agora, cabe uma dúvida, eu preciso pesquisar sobre isso depois, se o Wellington ou algum colega souber, mas eu tenho a impressão que essa cilindrada aqui, se você tem um motor com muitos cilindros, né? Eu acho que isso é o somatório
do ar que foi compresso, que foi comprimido, né, em todos os cilindros. Perfeito? Provavelmente isso seja para cada ciclo do motor, isso seja o ar que foi comprimido. Bom, mas para um motor 4 cilindros, né, um ciclo, tá, ele corresponde a um só cilindro, trabalhando, né? Então, em outras palavras, a gente volta à ideia inicial, ou seja, 2.000 cilindradas em um motor com 4 cilindros seria aí a compressão de 2.000 centímetros cúbicos em 1 centímetro cúbico, certo? Acho que eu dei uma misturada geral, não sei se vocês tiverem dúvida, pergunta aí, pessoal, que aí a gente fala. Beleza? Agora, a taxa de compressão é a relação, galera, entre a cilindrada e o volume ocupado pelo ar quando o pistão chega no ponto morto superior, PMS, certo? Nos motores de ciclo Otto, ou seja, gasolina e álcool, essa taxa varia entre 6:1 e 12:1, enquanto nos motores de ciclo diesel, isso pode variar de 16:1 a 20:1. Por que isso, galera? Por que essa diferença? Quem responde? Alguém tem uma ideia aí? Como que é a pergunta de novo aí, professor? Sim. É o seguinte. Nós estamos falando aqui sobre taxa de compressão, tá? Em alguns motores veiculares, a taxa de compressão ela costuma ser de 6:1, ou seja, ela comprime, tá? Para cada 6 centímetros cúbicos de ar que é admitido, ela vai comprimir esses 6 centímetros cúbicos em um só, tá? Isso é a relação 6:1. Perfeito? Em outras palavras, olha só, naquele motor de 2.000 cilindradas, vamos pensar nele. Esse motor de 2.000 cilindradas, se ele tiver uma relação 6:1, tá? Divide 2.000 por 6, vai dar uns 180 centímetros cúbicos. Então, isso significa que esse motor ele é capaz de comprimir 180 centímetros cúbicos em um só, tá? Então, quando o motor ele desce admitindo ar, depois ele sobe comprimido. Aí pensem vocês, esse ar que foi comprimido, antes ele ocupava um volume de 6 centímetros cúbicos. Quando ele está comprimido, ele ocupa o espaço ou o volume de apenas 1 centímetro cúbico. Isso é a taxa de compressão do motor. Tá? De uma forma simplificada, é isso. Imagine vocês um motor com 2.000 cilindradas, portanto, né? Ou seja, o volume de ar que ele está trabalhando ali é de 2.000 centímetros cúbicos. Isso significa que ele é capaz, né, de reduzir 180 centímetros cúbicos em um só centímetros cúbicos. Em outras palavras, ele é capaz de reduzir, de comprimir 180 milímetros. Olha só, 180 milímetros é um copo, né? É um copo desses um copo americano, 180 milímetros. Ele pega todo aquele volume ali e comprime ele, né? É um espaçozinho assim, ó. É um volumezinho assim, ó, de um centímetro cúbico apenas, tá? Eu estou tentando traduzir para vocês essa taxa de compressão, né? De 6:1, que é do exemplo dado. Perfeito? E estou usando ainda, né, o pensamento aí do motor com 2.000 cilindradas, certo? Mas essa taxa de compressão ela é variável, tá? Para motores veiculares, ela varia nesse intervalo aí, de 6:1 até 12:1. Agora, em motores agrícolas, motores diesel, pessoal, é mais motor agrícola, é mais motor de transporte, é motor que precisa o quê? De potência, tá? Que precisa de torque, certo? Nesses motores, a taxa de compressão ela é, eu diria, muito maior, de 16:1 para até 20:1. Por quê, galera?
alguém se arrisca a dizer por que no motor diesel essa taxa de compressão é maior? Vamos lá, rapidamente. Professor, e aí? Seria porque ele trabalha em assim, baixa velocidade, no caso, só mais forte? Isso. Esse raciocínio é válido, né? Mas veja bem, ele trabalha assim em menor rotação, tá? Só que isso é o resultado por exemplo, da taxa de compressão ela ser muito grande, né? Você tem uma taxa de compressão de 20:1. Isso significa o que, o Wellington? Significa que o pistão ele precisa comprimir muito mais ar. Como que ele vai comprimir muito mais ar? Admitindo mais ar, né? Então, o pistão ele precisa ser ou duas coisas. Ou o curso do pistão ele precisa ser maior, né? O espaço entre o ponto morto superior e o inferior ser um espaço maior, né? O curso é maior. Isso é uma forma de você admitir mais ar e comprimir muito depois, né? E uma outra forma é você ter um pistão, né, que tem um diâmetro maior. E no caso desses motores a diesel, no caso desses motores agrícolas, as duas coisas acontecem, né? E aí veja bem você, a gente precisa de um pistão, tá? De um cilindro muito grande, tá? Para comprimir uma quantidade maior de ar. É ou não é, Wellington? Isso, é isso mesmo. Tá certo. Entendi agora. E aí ele demora, né? Esse tempo, ele demora a chegar embaixo e a subir de novo. E por isso ele vai resultar o quê? Em menos rotação por minuto, né? Motores, pessoal, na Fórmula 1 parece que o espaço, tá? Que é reservado para a câmara de combustão, ele é diminuto, ele é um espaço reduzidíssimo. Por quê? Porque as rotações, a quantidade, a rotação por minuto ali é elevadíssima, né? Então o motor ele não pode perder tempo em descer e subir novamente. O curso tem que ser muito pequenininho para ele descer e subir rapidamente, né? E dar uma volta portanto, no virabrequinho, né? É nesse sentido aí, certo? Não sei se tem alguma pergunta aqui no chat. Isso. Eu não me lembro aqui por essa resposta aqui do Rafael. Ele responde porque alta rotação por minuto, né? Não me lembro ao que ele está respondendo ali. Bom, pessoal, a potência, né? A potência é o trabalho realizado em uma unidade de tempo, tá? Potência é o trabalho realizado em uma unidade de tempo, certo? Ela pode ser medida em CV, cavalo, né? Que corresponde à potência necessária para elevar a altura de 1 metro em 1 segundo uma carga de 75 quilos. Gente, por que isso? Tá? Essa ideia aí da potência, ela se expressa como cavalos, tá? Ela vem exatamente de um período em que o trabalho ele era executado por cavalos, né? O trabalho de transporte, o trabalho, né, no campo, de puxar uma carpideira, etc. Ele era feito por cavalo. Então, a galera, em princípio, né, quando surgiu a tecnologia dos motores de combustão, né, eles pensaram logo, não, vamos fazer aqui uma equivalência, uma comparação de cavalos. Tá? E o cavalo, foi feita a experiência seguinte: um cavalo médio, tá? A força que ele tem é a seguinte, tá? Pega-se 75 quilos, tá? Então imagine você um saco e meio de cimento, tá? Aí você coloca isso, né, um saco e meio de cimento
amarrado em cordas, tá? Passado em uma polia em cima. Imagina esse esquema, tá? Você tem uma polia, tá? E você tem 75 quilos, que eu comparo a um saco e meio de cimento. Bom, e isso tudo está amarrado ao cavalo por uma corda. Mas antes, ela passa por uma polia. Por quê? Porque o cavalo, um cavalo médio, ele tem essa capacidade de suspender 75 quilos, tá? Ao percorrer 1 metro, né? Em 1 segundo, ou seja, a velocidade de 1 metro por segundo, o cavalo ele consegue suspender 75 quilogramas. Tá? Foi feita essa experiência, né? Um cavalo médio ele tem essa capacidade aí. E aí a referência ficou também para os motores de combustão. Tá? A potência aí de um cavalo, né? Vocês imaginem aí um motor de um trator, né? Imagine vocês aí, cerca de 75 cavalos, né? São 75 vezes 75, tá? Dá para fazer essa conversão aí. Bom, o importante aqui é vocês entenderem, né? A origem da expressão cavalo, tá? Inicialmente, quando eu soube, né, um cavalo ele tem essa capacidade de puxar 75 quilogramas na velocidade de 1 metro por segundo. Né? Eu pensava, não, o cavalo está puxando pelo solo. Né? Aí não é válido, né? Porque o solo, se ele puxa arrastando, né, esses 75 quilos no solo, você tem o atrito, né, desse peso com o solo. Na verdade, isso é feito com uma polia, né? Ele é capaz de puxar isso em uma polia, né? Suspender ao ar. Perfeito? Né? Bom, esse assunto parece um pouco complicado, mas é isso daí, ó. A experiência feita é essa daí, ó. Você coloca aí o pé de pano aí para puxar um peso. Esse peso ele está sendo puxado verticalmente para cima, né? Para evitar o atrito com o solo, né? Então, nesse sistema aqui, você não tem atrito, né? A não ser da própria polia. Se ela tiver lubrificadinha, ela não vai ter atrito, não. Perfeito? Bom, galera, aqui vai um exercício aqui para vocês fazerem, certo? Façam esse exercício aí. Aí começa ali pelo exercício 1. São 3 exercícios, certo? Mais um exercício lá no nosso portal do aluno, tá? No primeiro exercício, veja bem, por que motores diesel têm maior taxa de compressão que motores a gasolina? A gente até já respondeu isso atrás, né? Tá? Por que motores diesel têm maior taxa de compressão que motores a gasolina? Dá para você responder em uma linha isso daí. Na questão 2, cilindrada de um motor é a soma das cilindradas de cada cilindro, certo? Considere o motor 1.0. Gente, o que é o motor 1.0? É o motor de 1.000 cilindradas. Esses motor de 1 no 1.000, certo? É tudo 1.000 cilindradas, é motor 1.0. Então, considere um motor assim, tá? Com 4 cilindros e calcule o comprimento do curso de um pistão com 7 centímetros de diâmetro. Então, eu acho que eu precisaria do quadro para resolver isso aí com vocês. Tá? Mas está dada a expressão aí, cilindrada dividido pelo número de cilindros, que multiplica 1 dividido pela área do cilindro. Perfeito? A área, galera, do cilindro, tá? Ela é dada por essa expressão aí, também chamada de área do pistão, é a mesma coisa. É π, né, 3,14, que multiplica d ao quadrado. O que é d ao quadrado? É o diâmetro. Tá? O diâmetro é de 7 centímetros. Então, é só substituir os valores. Ó. Π, que multiplica 7 ao quadrado, dividido por 4. Aí você vai obter o quê? A área do cilindro, ou a área do pistão, que é a mesma coisa. Aí você substitui ali na fórmula. Tá? Vai ficar 1 sobre esse valor. A cilindrada já foi dada, né? O motor 1.0 tem 1.000 cilindradas, você coloca 1.000. E são 4 cilindros. Não são 4 cilindros? São.
Então, 1.000 dividido por 4. Vai ficar 250, que multiplica 1 sobre o que vocês encontrarem ali, ó, na área do cilindro. Perfeito? Dá para resolver, galera, essa questão aí. Até já resolvi a metade dela aí para vocês. Falta só bater na calculadora. No terceiro exercício, responda da seguinte forma. Olha só. Considere um motor cuja combustão ocorre na seguinte ordem. 1, 2, 4, 3. Tá? Monte o quadro, monte um quadro, tá? Ou seja, uma figura, indicando as fases de combustão, escape, admissão e compressão, que ocorrem em cada curso do pistão desse motor. Certo? Então, vocês vão desenhar aí, faz um esqueminha razoável, não precisa ficar bonitinho nem nada, só compreensível, né? Faz na folha de papel, colocando aí, você coloca lá nessa ordem aí, 1, 2, 4, 3, certo? Nós temos a admissão no cilindro 1, nós temos a compressão no cilindro 2, nós temos a combustão no cilindro 3 e nós temos um escape no cilindro... Desculpe. Refazendo. Olha só, nós temos a admissão 1. A primeira fase é o que? A admissão. Então, no cilindro 1. No primeiro cilindro, eu tenho a fase 1, que é a admissão. A fase 2 significa compressão. Eu tenho o quê? Isso acontecendo no segundo cilindro. No quarto cilindro, eu tenho a fase 3, que significa o quê? Combustão. Tá? Lá no quarto cilindro. Enquanto no terceiro cilindro eu tenho a fase 4, que significa o quê? Escape. Perfeito? Então, monta um desenho aí, né? E fotografe e coloca lá no grupo, pessoal. Não manda, coloca no grupo com seu nome, que aí eu avalio. Perfeito? Não manda em mensagem privada, porque eu acabo perdendo isso. Manda lá no grupo. Valeu, galera. Faça essa resolução aí. E é isso daí. Dúvida, se tiver dúvida, manda pergunta. Professor? Na hora. Esse exercício, você vai deixar ele aberto assim pra gente ou vai disponibilizar no grupo lá para que eu... Eu vou tirar um... Certo. Bom, eu vou colocar no grupo também, tá? Mas a ideia, a gente ainda tem alguns minutos, dá para fazer isso agora, tá? Até já ajudei aqui na resolução de vocês. Não precisa deixar para depois, não. Certo? Ou melhor, galera, eu não vou nem disponibilizar no grupo, eu vou deixar só para vocês aqui, que estão assistindo a aula, fazer esse exercício. Certo? Olha só, a gente já teve problema de ausência de estudante, né? A lista de estudante matriculado é mais de 50. No entanto, tem 13 assistindo. Tá? Isso é realmente lamentável, né? Então, eu vou premiar quem está presente com uma nota na resolução desse exercício aí.